Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor. Eu tô aqui tentando ativar de novo. Peraí. Pronto. Conseguimos ativar os comentários. Paz Lentilha, Eusébio, Mike, Presbítero Léo, Zé Bito, Tio Homers, Márcio, João Pedro, Lu, Natália e assim vai, né? Bem-vindos, família Missão. É muito bom, eu sempre digo, estar com vocês, mesmo que seja virtualmente, tá? Vocês são todos bem-vindos e eu tenho certeza que Deus, nessa noite, que essa noite foi preparada por Ele e Ele tem uma palavra aí para o nosso coração, para o seu e para o meu. Paz Faustinho, Cidelita, Alinoca, Tia Ritinha. Hoje nós vamos falar, gente, sobre fé, né? Em dias, em tempos como esses que nós estamos vivendo, será que ainda existe fé? Semana passada nós falamos de ser humano, né? Uma coisa da terra. Hoje nós vamos falar de algo que é divino, de algo que é do céu, que é a fé, né? Nada mais misterioso do que a fé. A fé, os nossos olhos, eles não veem nada acontecer, né? Mas o nosso coração crê, o nosso coração acredita, né? Isso é fé, os seus olhos não estão vendo, você está na dificuldade, você está em circunstâncias difíceis, mas o seu coração está crendo. Então, fé é algo sobrenatural, né? Tudo que a gente não consegue explicar vem do céu. Então, com certeza, a fé, ela vem do alto, ela vem do céu. E todo ser humano tem fé no seu coração, né? O que precisa acontecer é essa fé ser ativada, né? Deus já repartiu fé conosco. Todos nós temos fé no nosso coração. O que nós precisamos fazer é ativar a nossa fé e não deixar de forma alguma que ela morra, que ela enfraqueça, que ela acabe, né? E hoje eu quero falar rapidinho, não vou ser extenso, tá? Vai ser rápido essa noite. Eu quero falar sobre fé. Eu gostaria que você anotasse aí, você não precisa nem abrir a sua Bíblia, não. Você pode anotar e depois, desculpa, com tranquilidade você discorre esse texto na Bíblia, estuda ele, lê com calma. Mas hoje eu queria só que você prestasse atenção em mim, que você ficasse comigo, tá? Até o final. A palavra que eu quero ministrar no seu coração, ela está lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Então, 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Hoje nós vamos falar sobre fé, tá? Eu quero ativar a fé que está aí no seu coração. Talvez a sua fé, ela esteja fraquinha, então hoje ela vai ser fortalecida em nome de Jesus, né? Como nosso pastor, meu amado esposo, sempre fala, como um músculo, né? Nós precisamos exercitar para que ela fique forte. Então, assim, hoje nós vamos aprender com uma mulher da Bíblia, a Sunamita, como essa mulher nos ensina sobre fé. E eu quero contar a história dessa Sunamita, né? Essa Sunamita, ela era uma mulher muito rica. A Bíblia, ela gosta de dar detalhes, né? E os mistérios, os segredos, sempre estão nos detalhes. Então, a Bíblia, no início, ela fala que essa mulher era muito rica. E eu analisando aqui, ela era rica, assim, de bens, né? Era rica de prosperidade aqui nessa terra. Mas ela era muito rica espiritualmente também. Ela era uma mulher rica em fé, riquíssima em fé.
E essa mulher era uma mulher muito generosa, ela praticava, né, isso, ela era generosa. Então a Bíblia nos conta que sempre que o profeta Eliseu e o seu servo passava por lá, ela dava pão para eles. Todas as vezes ela alimentava eles com pão, porque ela era uma mulher generosa, ela era uma mulher rica. E essa mulher, essa sunamita, ela era uma mulher observadora, porque a Bíblia fala que ela começou a observar Eliseu, então ela viu que ele era um homem santo, que ele era um homem diferente, que ele era um homem de Deus. Então ela chamou o marido dela e falou assim: amor, eu tenho observado, né? Eu tenho observado Eliseu e eu vi que ele é um profeta, que ele é um homem de Deus. Então vamos construir ali um quartinho para ele? Vamos construir um lugarzinho para que quando ele vier, ele não só coma pão aqui, mas ele possa descansar. Então essa mulher, que era uma mulher detalhista também, ela foi lá e ela construiu um quartinho para o profeta. Então sempre que o profeta e os seus servos passavam por ali, eles descansavam, né, na casa dessa mulher. E assim, ela fez esse quartinho com todos os detalhes. Ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira, sabe? Tudo bem organizadinho. Então, gente, essa mulher generosa, essa mulher observadora, a gente já pode aprender aí. Essa mulher detalhista, ela chamou a atenção do profeta. O profeta falou: gente, mas que mulher diferente, né? O que eu posso fazer para essa mulher? Chamou o servo dele e falou: o que a gente pode fazer por essa mulher? Porque essa mulher tem cuidado de nós, essa mulher tem sido generosa, tem sido uma mulher que Deus levantou na nossa vida. E aí, gente, aí o servo de Eliseu fala assim: olha, ela não tem filhos. Ela não tem filhos e o marido dela já é velho. E vocês sabem que nessa época, uma mulher não ter filhos, ela era meio desconsiderada, ninguém considerava, era como se fosse uma mulher seca, né? Uma mulher que não fosse virtuosa, uma mulher que fosse amaldiçoada por não ter filhos, porque filhos, né, naquela época era algo extraordinário. Então, o profeta chama essa mulher e ele libera uma palavra sobre a vida dela. A generosidade dela, presta atenção, não chamou só a atenção do homem, não chamou só a atenção do profeta, mas chamou a atenção de Deus. Então, gente, você sabe que generosidade não é algo que você nasce com ela, ela se desenvolve, é algo que você aprende e pratica. Então, fica uma dica para você nessa noite: seja uma pessoa generosa, porque isso atrai os olhos de Deus sobre a sua vida, tá? Então, gente, continuando aqui, o profeta chamou essa mulher e deu uma palavra para ela, falou: olha, e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho, você vai ter um filho. E aí diz a Bíblia que concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aí fica mais uma dica para você: as coisas de Deus acontecem na nossa vida, não é do jeito que eu quero e do jeito que você quer, não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para que a sua vitória, para que a sua bênção chegue, tá, gente? Às vezes a gente fica muito radical e a gente começa a achar assim: ah, pastor, então a gente veio nessa terra só para sofrer? Então não tem bênção aqui na terra? Tem, gente, tem, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, então Ele nos abençoa. Existem muitas bênçãos que Deus reservou e preparou para você, e que essas bênçãos, elas vão chegar na sua vida no tempo determinado. Então aprenda a descansar em Deus. Aprenda a ser uma pessoa detalhista, uma pessoa observadora nas coisas de Deus, uma pessoa generosa, tá? Pratique isso, a generosidade é muito importante nos tempos, né? Nos dias que estamos vivendo. E Deus vai te encontrar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e os olhos do Senhor vai encontrar você, em nome de Jesus, tá? E aí, gente,
Essa mulher teve esse filho e a Bíblia conta que esse menino cresceu, mas de repente esse menino estava com o pai dele, saiu com o pai dele e esse menino começou a ter dores de cabeça muito forte. Então o pai falou assim para o servo dele: pega esse menino e leva para a mãe. Quando ele chegou para a mãe tentou ali, ficou um tempo com o menino e nada resolveu e o menino morreu. Pensa, gente, um sonho dessa mãe, algo que foi assim um milagre, porque vamos lá, essa mulher cheia de fé, ela experimentou um milagre depois que Eliseu liberou essa palavra sobre a vida dela, que ela teria um filho com um marido velho. Então, foi um milagre. Por que ela experimentou esse milagre? Porque a fé nos liga ao milagre. Sem fé, não tem milagre. Então, essa mulher, como eu comecei te contando, era uma mulher rica em fé. Como ela era rica em fé, ela viveu um grande milagre, porque a fé, você crê em algo que você não está vendo, te leva a viver milagres. Você quer milagres, você vai ter que aprender a ativar a sua fé nessa noite, tá? Tudo é possível ao que crê. Você tem que crer, você tem que acreditar para que aconteça na sua vida. Isso é fé, tá? Então, gente, essa mulher estava super feliz, essa mulher estava aí levando a vida dela e de repente o sonho dela, o inesperado, aconteceu na vida dela e o filho dela morreu. E é sobre isso que eu quero falar com você. O inesperado sempre acontece na nossa vida e é claro, né? Inesperado, você não está esperando. Por exemplo, pandemia. Quem que esperava essa pandemia, gente? Nós, a nossa igreja, estávamos aí programando a nossa viagem para a África. De novo, esse ano a gente ia estar lá em Uganda, servindo os irmãos no campo de refugiados. E dessa vez levaríamos uma equipe da nossa igreja. A gente estava o quê? Sonhando, celebrando, orando, gerando sobre isso. E de repente aconteceu uma pandemia. A pandemia nos parou, ninguém viajou. Nós não fomos até lá, não fizemos nada, foi um inesperado. A gente não esperava isso. Quantas outras coisas que acontecem na nossa vida que a gente não está esperando? Quem espera uma traição? Quantas mulheres que não são traídas e não estavam esperando? Quantos maridos que não são traídos e não esperavam por isso? Às vezes você é traído por um amigo, você é traído pela sua mãe, pelo seu pai, você é traído pelaquela pessoa que você mais ama. Aquele irmão querido, aquele líder querido te trai. É algo inesperado. Quantas coisas acontecem no nosso emocional que a gente não estava esperando, de repente a gente surta, a gente pira, de um dia para o outro você fica ansioso, de um dia para o outro acontece um problema familiar, emocional, financeiro, são coisas que acontecem, como nós falamos a semana passada, nós somos seres humanos, vivemos nessa terra, e por estar aqui nessa terra e ser humano, muitas coisas inesperadas acontecem na nossa vida, e essas coisas geralmente nos pegam de surpresa, não tem o que fazer, ou tem. O que foi o caminho dessa mulher aqui? Nós vamos aprender muito. Ela ficou desesperada, ela chorou, ela gritou, ela xingou todo mundo, ela culpou a Deus, falou: a culpa é de Deus, nada dá certo na minha vida, a culpa é do meu pastor, que nada dá certo na minha vida, é do meu líder, é da minha mãe, é do meu irmão. A gente sempre tem haver um culpado para algo que não deu certo na nossa vida. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos, sabe? O que essa mulher fez? Gente, essa mulher, ela tem uma sabedoria extraordinária que nós podemos tirar muitas riquezas nessa noite. Nós podemos aprender muita coisa nessa noite, mudar muita coisa na nossa vida com essa história. Essa mulher, assim que o filho morreu, ela mandou chamar o seu marido. Como que ela mandou chamar o seu marido para quê? Para xingar ele e falar que a culpa é dele? Não. Ela chamou o marido e falou assim: olha, eu quero que você prepare para mim uma jumenta e um servo aí, porque eu vou até o profeta. Eu vou lá onde está Eliseu. Aí o marido dela achou muito estranho, porque não era tempo de ir para lá. E ele pergunta assim para ela: por que vais a ele hoje?
Não é lua nova, nem sábado. Você sabe o que ela diz? Ela poderia ter falado assim para ele: eu vou porque o nosso filho morreu, porque a nossa vida acabou, porque agora o que nós vamos fazer? Nós não temos esperança. Ela poderia ter falado isso. Mas sabe o que ela falou? Ela virou para o marido dela e disse: tudo vai bem. Não tem nada de errado. Não aconteceu nada. Tudo vai bem. Eu estou indo atrás do profeta, mas fique tranquilo, que aqui em casa tá tudo bem, ninguém morreu, nada aconteceu, tá tudo bem. Aí nós podemos olhar e pensar assim: ah, pastor, mas então ela não é uma mulher fariseu demais? Porque não, o filho estava morto. Ela falou: não, gente, eu vou te contar quem é essa mulher. Essa mulher tinha um nível, ela andava em um ambiente de fé extraordinário que talvez eu e você ainda não tenha alcançado. Você sabe o que é diante da morte de um filho? Diante de um sonho que tinha acabado, porque o filho era um sonho para ela. O filho era onde ela depositou todo o amor dela. Diante de uma situação terrível, inesperada, essa mulher virou e disse: tudo vai bem, fica tranquilo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, fica tranquilo. Sabe, gente, por que essa mulher deu essa resposta? Porque essa mulher, ela sabia quem era Deus. Ela conhecia o poder de Deus. Ela conhecia a soberania de Deus. Ela sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dela. Ela sabia que Deus era poderoso para mudar essa história e essa situação de morte e desespero. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Será que você conhece esse Deus intimamente, como essa mulher conhecia, ao ponto de em um momento de morte, em um momento de desespero da sua vida, você saber descansar e falar assim: não, tudo vai bem, Deus vai agir, Deus não vai me abandonar, Deus não vai me deixar no momento mais difícil, porque a gente tem essa mania de achar que Deus vai nos abandonar nos momentos mais difíceis, que Deus vai te desamparar quando o seu casamento está perdido, Deus vai te desamparar em meio de uma enfermidade, em meio de uma crise financeira. Não, gente, nós temos um Deus fiel. Sabe, uma identidade de Deus é a fidelidade. Ainda que você não seja fiel, Ele é fiel. Ele é fiel para cuidar de você em todos os momentos. Ele é fiel para fazer as coisas acontecerem na sua vida em momentos que nem você acredita que vai dar certo. Deus é fiel. E essa mulher conhecia intimamente a Deus. E ela sabia que Ele era fiel. E ela sabia que Ele era grande, que Ele era poderoso, que Ele poderia resolver aquela situação. Então ela teria que levar aquele problema a Ele. Não é desesperar. Sabe, uma fé madura não faz você desesperar, mas faz você crer. O desespero, ele te leva à carnalidade, ele te leva a desistir. Mas a fé, acreditar, te leva à vitória, te leva ao milagre, te leva, sabe, a milagres extraordinários. Então, gente, essa mulher montou nessa jumenta, essa mulher saiu até o profeta, e o profeta, quando viu essa mulher, chamou o servo dele e falou assim: olha lá, a sunamita está vindo. Aí o Eliseu diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? O servo foi e perguntou justamente isso. Se estava tudo bem com ela, se estava tudo bem com o marido e se estava tudo bem com o filho. Mas nós sabemos que o filho estava morto. E você sabe qual foi a resposta dessa mulher? Ela olhou para o servo de Eliseu e disse: tá tudo bem. Tudo vai bem. A minha vida está bem. Eu só preciso chegar até o profeta. E essa mulher, determinada no coração, crendo que Deus faria algo. Sabe, gente, o estar tudo bem, quando ela dizia está tudo bem, ela estava dizendo assim: a minha vida espiritual está ativa, a minha comunhão com Deus está ativa, a minha intimidade com Deus está perfeita, então está tudo bem, porque Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida. Talvez hoje, se eu te perguntar, está tudo bem com você?
Sabe, gente, eu estou te perguntando, está tudo bem com o seu coração? Está tudo bem com a sua vida com Deus? Está tudo bem com a sua intimidade, a sua vida de oração, a sua vida de comunhão? Ela está ativada? Está tudo bem? Porque quando não está, gente, nós não conseguimos confiar, nós não conseguimos entregar, nós não conseguimos ter paz. Mas quando você está alinhado, você está buscando, nós conseguimos esse descanso que essa mulher conseguiu. Nós conseguimos essa certeza de que mesmo que você esteja em tempos difíceis, mesmo que você esteja aí em circunstâncias difíceis, vai chegar o seu tempo determinado, que Deus vai agir na sua vida e algo extraordinário vai acontecer. Ative a sua fé nessa noite. Nós não somos chamados para sermos crentes frios, não. A Bíblia inteira nos relata sobre milagres, sobre coisas extraordinárias que Deus fez. Mas detalhe, Deus fez na vida daqueles que creram. Então nessa noite você precisa crer. Eu quero ativar você a crer no Deus poderoso que pode sim reverter a sua situação e mudar a sua história. Amém? Aí, gente, já tô terminando, tá? Essa mulher, ela prosseguiu. E quando ela encontrou Eliseu, o que ela fez? A Bíblia fala que ela pegou nos pés dele. Ela se lançou nos pés dele. E rapidamente o servo de Eliseu foi lá tentar tirar aquela mulher. E Eliseu falou, não, deixa ela. Porque eu estou vendo a amargura do coração dela. Eu estou vendo a dor que ela está sentindo. Então deixa eu te falar uma coisa. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela sabia para quem contar os seus problemas. Ela sabia para quem gritar o seu desespero. Ela não foi ligando para todo mundo. Ela não foi se descabelando. Ela não foi, sabe, gente, xingando, nada. Ela passou por todo mundo, pelo marido, pelo servo de Eliseu. E ela disse, está tudo bem. Mas quando ela chegou no profeta, quando ela chegou naquele homem de Deus, ela se lançou, ela agarrou os pés dele. E ele olhou para ela e viu a angústia. E eu quero te falar, hoje eu quero trazer esse homem como se ele fosse Deus. Esse profeta como se fosse Deus com você. Sabe, irmãos, nós precisamos saber esse segredo, essa sabedoria. Tem momentos na nossa vida, tem momentos na sua vida que você vai precisar ter fé, tá? A fé agrada a Deus. A fé chama a atenção de Deus. Você vai precisar crer acima das circunstâncias. Isso é andar sobre as águas. Isso é entrar em um ambiente de fé. Sabe, é viver em um ambiente profundo, em um ambiente maduro da fé. Você vai ter que saber a quem despejar as suas lágrimas e o momento de fazer isso. Então, queridos, se lance nessa noite nos pés do Senhor. Sabe, quando as pessoas te perguntam, mas e tal coisa? Mas não vai acontecer? Nossa, você falou tanto, você não vai viver isso. Que o seu coração esteja bem, para que você possa responder em fé, está tudo bem. E continuar. E quando você chegar na presença do Senhor, que você possa agarrar os pés dele. E eu tenho certeza que como o profeta viu a amargura dessa mulher, Deus vai ver a amargura do seu coração. Deus vai agir sobre a sua vida. Deus vai te dar a resposta que você tanto precisa, que você tanto busca. Às vezes nós precisamos ouvir Deus, não é, gente? Às vezes nada vai nos acalmar, nós precisamos de uma voz de Deus ali nos pastoreando. E essa voz de Deus que está disponível para você, você vai encontrar num ambiente de rendição, num ambiente de entrega, num ambiente de oração e adoração. Deus vai falar com você. Deus vai falar ao seu coração, porque o nosso Deus não é mudo, Ele fala. E nós cremos nisso. Ative a sua fé para o Deus que fala, tá bom, gente? E continuando, essa mulher, conta-se a Bíblia, gente, que então Eliseu foi com ela, né? E chegando lá, o filho dela estava morto, como nós falamos. E eu quero parar no versículo 32, que diz assim: chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama.
Então entrou ele, e olha que algo extraordinário, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Sabe o nosso culto de domingo, culto online que nós fizemos, sabe? Nós falamos sobre isso, sobre a necessidade dessa geração entender que nós precisamos fechar a porta. Sabe, gente, Eliseu fechou a porta e ele estava ali, diante dos olhos dele, uma situação de morte. O menino estava morto. Mas quando ele fechou a porta do quarto, ele fez o quê? Orou ao Senhor. O milagre aconteceu. O sobrenatural aconteceu. Diz a Bíblia que esse menino ressuscitou. Houve ressurreição. Então ele mandou chamar a mãe sunamita e devolveu a alegria a ela. Devolveu a vida a ela. Devolveu a esperança a ela. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer devolver a sua vida. Deus quer devolver a sua esperança. Deus quer devolver a sua alegria. Deus é um Deus de restituição. Deus quer devolver a sua fé, ativar a sua fé nessa noite. Então, gente, fica a dica dessa noite, a chave dessa noite. Você precisa buscar a Deus. Você precisa aprender a fechar a porta. Você precisa levar até a Deus o ambiente de morte, a solidão e o desespero que você está vivendo nessa noite. Vá para o seu quarto, feche a porta e apresente a Deus a sua situação. Apresente a Deus a sua aflição. Apresente a Deus o seu clamor. Apresente a Deus a sua necessidade. Talvez você esteja nessa noite como essa mulher. Você esteja em uma situação de morte, uma situação dolorosa, uma situação de angústia. Mas eu queria te dizer que há esperança para você. Há esperança. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Entre para o seu quarto. Coloque a sua situação diante dele. E eu te garanto que em nome de Jesus haverá ressurreição sobre a sua vida. Em nome de Jesus você vai viver milagres. Essa mulher viveu um milagre. Essa mulher cheia de fé recebeu o milagre de ter um filho e o milagre desse filho ter ressuscitado. Tenha fé, tenha esperança, creia acima de tudo. Acredite nesse Deus. Acredite mesmo, não só de palavras, mas acredite aqui dentro do seu coração que esse Deus é vivo, que esse Deus é lindo, que esse Deus é poderoso e Ele pode e vai transformar a sua vida. Que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, aquele que pode fazer grandes coisas por você. Jesus ama você, isso é verdade, não é uma frase de efeito, mas é uma verdade. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, vá para o seu quarto e busque esse Deus verdadeiro. Deus te abençoe.